Olá, meu caro aluno telespectador. Estamos realizando hoje nossa sexta aula. O tema, o sentido do texto. Vamos trabalhar com interpretação. Ofereceremos alguns elementos para ajudá-lo a interpretar melhor suas propostas temáticas. Podemos dizer que a trajetória do redator acontece do texto ou textos ao texto. Ele tem de apreender o sentido do texto ou textos propostos e elaborar um novo texto. Portanto, o redator deve compreender a proposta temática, capturando o significado das palavras, expressões e símbolos, bem como identificando as relações existentes entre esses elementos. Há também que se estabelecer relações entre tais elementos do texto e de outros textos, de outras esferas, e ainda com aquelas ideias correntes na sociedade. Para isso, é preciso que se percebam as peculiaridades da palavra. O sentido denotativo, referencial. Sentido conotativo, figurado. Caráter polissêmico, vários significados. Então, para a apreensão do sentido, é importante que se tenha domínio vocabular, senso crítico e uma bagagem de conhecimentos gerais. Vamos agora examinar uma proposta temática. Observe. Partir para a dimensão universal, mas levando no bico ou na pata o grão de terra com que alimentar o voo. Compreendendo o texto. Primeiro, devem ser entendidas as expressões conotativas. Dimensão universal, que significa uma dimensão mais ampla, maior conhecimento, maior espaço social ou intelectual. Portanto, partir para a dimensão universal é crescer. Segundo, bico ou pata. Ora, as aves levam no bico ou na pata o alimento que as sustenta. Paralelamente, o homem leva na mente ou no coração sua bagagem. Terceiro, o grão de terra. Alimento do voo. Combustível. O combustível do voo do homem é o seu conhecimento, sua experiência, sua base, etc. E quarto, o voo. Para o homem, é sua trajetória social, sua caminhada. Podemos deduzir que esse tema quer dizer, então, o homem deve crescer, mas levando na mente ou no coração a base, uma estrutura com a qual possa alimentar sua trajetória social. Temos aí dois elementos fundamentais do texto: base e trajetória social. Vamos especular que bases são essas? Conhecimento, experiência, valores. O que é a trajetória social? Realizações, conquista de espaços e objetivos. E como se dá essa caminhada? De um modo geral, com o enfrentamento de problemas, preconceitos, discriminações, recessão, violência, competitividade, incompetência política, etc. Enfim, não é fácil conquistar novos espaços. Não é fácil sobreviver, mas é preciso. Agora você já tem elementos para pensar a produção do seu texto. É claro que além dessas, outras associações e especulações podem ser feitas. E não esqueça o que as provas do Enem esperam: adequação ao tema, capacidade crítica argumentativa, discurso fluente e domínio da língua formal. Analisemos outra proposta. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Inabitável, o mundo continua cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Que ideias
nós podemos extrair do que esse texto disse? A banalização da vida. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Proliferação de seres humanos, da espécie, não de pessoas com cidadania. Inabitável, o mundo continua cada vez mais habitado. Perspectiva de retomada da sensibilidade, novo pacto de vida. Se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Significa que se o homem readquirisse a sensibilidade, ele criaria uma nova perspectiva de vida, que é o que representa o dilúvio, um pacto de Deus com os homens para uma nova sociedade. Então, podemos elaborar um texto dissertativo, já colocando em sua introdução a ideia básica desta proposta temática: reconstrução versus retomada da sensibilidade. Vamos agora analisar outro texto. O mesmo século da globalização, do intercâmbio da cultura e da tecnologia, é o mesmo da corrosão das relações interpessoais. É o mesmo em que, se perdendo a cumplicidade vital na luta pela sobrevivência, perde-se também o sentido espiritual da existência. Desta proposta, podemos inferir alguns elementos significativos para a elaboração do seu texto dissertativo. A violência no plano individual, o choque com valores do homem, a retomada da sensibilidade para a reconstrução de novas relações. É isso aí, meu caro aluno telespectador. Você deve se exercitar. Pegue essas propostas, elabore textos dissertativos em casa, seguindo essas orientações, e a sua mente vai se acostumando a fazer o mesmo. E cada vez que você adquire um novo conhecimento e que você vence uma etapa de elaboração de um texto, sua mente se prepara mais ainda para novos textos cada vez mais complexos e mais competitivos. Confio em você. Até a próxima aula, quando estaremos examinando um texto elaborado por um aluno com base na proposta do Enem.